Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e para quem acompanha a gente sabe que eu tô devendo vídeos de review nas placas de vídeo há muito tempo. Ultimamente eu fiz um review, porém em live, e como o pessoal mesmo já falou bastante, né, as lives são difíceis de acompanhar, é muito tempo, então acaba o conteúdo ficando perdido ali no meio daquela quantidade de informação. Então, devido a isso e outras coisas mais, resolvi fazer esse review e em especial dessa placa de vídeo aqui, que é a RTX 4070 Ti Super. Esse modelo aqui é o modelo EX Gamer da Galaxy. E nessa análise aqui, além da gente destrinchar aqui, verificar todos os detalhes na construção dessa placa de vídeo, eu também vou passar para vocês algumas informações a respeito da análise dos VRMs das placas de vídeo. E é especialmente um assunto que eu não vi ninguém aqui no Brasil explicar em detalhes. Então, a gente vai falar a respeito dessa questão de análise de VRM para poder, na hora de comprar uma placa, ver o review ali, fazer essa análise e saber o que é melhor na hora da compra. Inclusive, eu utilizei ela porque após alguns estudos aí no mercado, ela foi um bom exemplo para eu poder abordar esse assunto. E uma outra coisa muito importante que eu recomendo que você fique atento. Essa placa de vídeo aqui, a gente vai fazer a análise dela, análise da construção, do sistema de arrefecimento dela nesse vídeo, e vai haver um próximo vídeo onde nós vamos literalmente colocá-la na faca. A gente vai substituir as memórias dela, vamos colocar memórias de 24 Gbps nessa placa aqui, uma transformação até então nunca feita antes e voltada obviamente para o overclock no limite, para poder realmente bater recordes mundiais. E a gente inclusive teve aí um burburinho a respeito de que o Paulo Gomes também, um grande amigo meu, que é o Paulo Gomes, também estava fazendo essa transformação. Então a gente decidiu que vamos colocar uma placa de frente com a outra, e aí sim a gente vai provar qual realmente vai ser a RTX 4070 Ti Super mais poderosa do mundo. Então eu acho que vocês não vão querer perder esse vídeo de forma alguma. Tanto o Paulo vai fazer um vídeo lá, transformando a dele e fazendo a maior pontuação possível, e a gente vai fazer um vídeo aqui fazendo a transformação e ajustes da nossa placa e fazendo nossa pontuação aqui também em nosso vídeo, e vocês vão poder comparar quem foi o vencedor e a gente vai colocar esse resultado aí em evidência. E agora falando aqui sobre a placa de vídeo, basicamente a gente vai fazer uma análise agora na bancada e eu espero que vocês acompanhem aqui conosco. E já de antemão, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, e se você já é inscrito, não esquece de deixar um like. Você já sabe a qualidade do nosso conteúdo, e deixar aí um comentário de sugestão ou sobre o conteúdo, o que você achou, alguma dúvida. Não deixa aí de participar com a gente, que com certeza ajuda muito na questão da relevância do vídeo, engajamento, para poder o YouTube ajudar a gente aí, já que o nosso canal, como só tem lives, a gente está sofrendo bastante com o algoritmo do YouTube. Então eu espero essa força, beleza? Então agora vamos para a bancada e vamos destrinchar tudo que tem dentro dessa placa de vídeo. Valeu! RTX 4070 Ti Super. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito dessa GPU. Mas eu não vou falar a respeito da GPU para... tem tantos CUDA cores, tantos RT cores. Isso aí você vai digitar RTX 4070 Ti Super, espaço, GPU-Z, aperta Enter. Vai ter o primeiro link lá do Tech Power Up, lá vai ter todas as especificações dessa GPU. Mas o que eu gostaria de comentar aqui com vocês é a respeito dessa nova GPU na série 4070 Ti, porque a gente na 4070 Ti normal, né, a 4070 Ti sem o Super, a gente tinha a GPU AD104 e aqui temos AD103. E por que foi necessária essa troca? Assim, eu acredito que a parte mais importante dessa subida de corte de chip aí, né, indo para uma GPU com um die maior, né, é justamente pelo barramento de memória. Então nesse caso aqui essa placa ela tem 256 bits e se ela continuasse com o AD104 não ia ser possível utilizar 8 módulos de memória, uma vez que o AD104 só tem 3 canais de controle de memória, ou seja, 3 controladores. Então esses canais controlam 2 módulos, um módulo de nível lógico alto e um módulo de nível lógico baixo. Então no caso
dessa placa aqui, a gente tem 4 controladores de memória. Então, 4 canais de memória. Então, canal A, canal B, canal C, canal D. Então, A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1 e D0. Como cada módulo desse é 32 bits, a gente tem 64 bits por canal, 256 bits na soma de todos os canais. Então, isso daí é uma coisa que somente o AD103 poderia fazer. O AD104 não poderia, pois ele não tem esse último canal aqui. Ele só tem um canal A, B e C. Então, nesse caso, ele só poderia trabalhar em até 192 bits. E isso daí é a parte mais curiosa aí que eu gostaria de comentar com vocês a respeito disso, né? Porque 4070 Ti vai ter pessoas aí falando a respeito de tem como adicionar módulos de memória, que nem vocês faziam na série 3000 e tal. A priori, não. Mas nunca se pode dizer não para tudo, né? Não sabemos sobre o futuro, mas atualmente não. E aqui, falando já sobre as memórias, né? A gente estava falando da GPU, falando dos canais de memória, então já comentando aqui sobre as memórias, essa placa utiliza os módulos GDDR6X, que somente a Micro fabrica. As GDDR6 tem SK Hynix e Samsung também, além de Micro. Mas esse modelinho X, que é um modelo um pouco diferenciado em relação à GDDR6 comum, só a Micro que fabricou, assim como a GDDR5X também só foi a Micro. E aqui é o seguinte, galera, D8BZC. Então, esse módulo aqui, ele tem uma capacidade de 16 GB de densidade, ou seja, 2 GB de densidade. Divide por 8, né? Cada byte é 8 bits. Então, basicamente é isso. Se você for no fabricante dessas memórias, você vai encontrar elas sendo rotuladas como 16 GB. Você não vai achar lá memórias de 2 GB. Você vai ter que trabalhar em bits para poder encontrar elas nos sites da fabricante, seja Hynix, seja Samsung, seja Micro. Então sempre eles trabalham em gigabits. E uma outra coisa que interessante, essa placa ela trabalha no padrão de 21 gigabits por segundo por pino. Então a taxa de transferência máxima dela nominal é de 21 gigabits por segundo por pino. Isso daí dá em clock efetivo, aquele clock, não é o clock real, o clock efetivo, aquele clock que você vai ver lá no MSI Afterburner, 10.500 MHz, porque basicamente você pega esses 21 Gbps e você divide por 2, você vai ter ali um número 10,5, então você multiplica por 1000, vai ter ali 10.500 MHz efetivos, beleza? E aí que tá uma pegada interessante a respeito dessa taxa de transferência nominal dessas memórias. É que justamente, como eu comentei, a gente vai fazer a substituição no próximo vídeo desses módulos aqui e vamos colocar módulos D8BZF. O módulo D8BZF ele tem 24 gigabits por segundo por pino, ou seja, se você dividir por 2, 12, multiplica por 1000, 12.000 MHz efetivos nominais. Então, com certeza essa plaquinha aqui ela vai ter um comportamento muito diferente quando a gente substituir esses módulos. E obviamente é necessário também fazer a substituição aqui, na verdade não a substituição, a troca das straps, a alteração das straps, a configuração 0, 1 e 2 para que essa memória trabalhe na frequência de 24 Gbps tranquilamente com as latências ajustadas para essa frequência. Porque uma vez que você trabalha com as straps de 21 gigabits por segundo, as straps estão mais apertadas, então essa memória ela tende a performar bem em 10.500 MHz. Quando você coloca ela em 12.000 MHz com a strap de 24 Gbps, você vai relaxar as latências para que ela suba a frequência. Então você vai ter ali uma coisa muito relativa, não é um ganho de performance absurdo, mas a gente pode fazer alguns testes trabalhando tanto a memória em 24 Gbps com strap de 24 Gbps ou strap de 21 Gbps e ver qual que vai dar ali o melhor resultado para a gente em overclock para poder bater todos os recordes mundiais, porque nem sempre a frequência é o mais importante, às vezes a latência pode ajudar a gente dependendo do tipo de teste. Então, se for teste que tem uma determinada quantidade de frames a mais ou frames a menos, aí a gente vai ponderar ali o que é melhor, mais frequência ou mais latência. E obviamente, se tratando de módulos com capacidade superior, a gente de qualquer forma vai obter resultados de frequência mais estáveis em steps mais elevados, beleza? Então, isso daí é parte de uma guerra de placas de vídeo que eu arrumei com o meu amigo Paulo Gomes, lá do
da Baixada, né? Que ele falou que ele tava com a plaquinha dele lá, que ele tava fazendo review, e ele comentou que ia fazer esse tipo de mod, e eu falei, cara, a gente também vai fazer aqui, então acho que nada mais justo a gente colocar essas duas placas para se enfrentar. Você faz um over aí, eu faço um over aqui, e a gente vê qual realmente é a melhor RTX 4070 Ti Super do mundo. Legal que, independente de quem ganhar ou perder, é do Brasil, né? Acharam que eu ia falar que nem o Dilma, tô brincando. Bom, galera, é o seguinte. Saindo aqui do assunto de memória e GPU, a primeira coisa que vem aos olhos é realmente o VRM. O VRM da placa de vídeo é uma coisa que as pessoas sempre dão mais atenção. Porém, será que dão realmente toda a atenção necessária? Será que existe ali um conhecimento em comum suficiente para poder existir uma avaliação mais simples, por mais simples possível que seja, efetiva para poder determinar qual é o melhor modelo para se comprar? Isso daí é uma coisa interessante. E eu estou aproveitando esse review justamente porque esse é o assunto principal. Além da gente fazer o review dessa placa, é um assunto muito interessante porque justamente quando eu comecei a estudar todas as RTX 4070 Ti Super do mercado, eu notei algumas diferenças de VRM que fazem a diferença. Então, no caso dessa placa aqui, essa placa ela utiliza aqui 11 fases, ela possui 11 fases, 9 mais 2 aqui, 11 fases exclusivas para alimentação da GPU e mais 2 fases exclusivas para alimentação das memórias. E os componentes utilizados para poder compor essas fases são os DRMOS da Alpha e Omega, modelo BLN3. Isso aqui é o codinome dele, né? BLN3. Eu vou abrir aqui no computador pra gente, tô aqui com o datasheet dele. AOZ Z5311NQL-03. Então esse aqui é o verdadeiro nome desse rapaz aqui e ele é apelidado de BLN3. Se a gente descer aqui toda a documentação, vamos ver aqui embaixo que essa documentação realmente se refere ao BLN3. Aqui é o part number, o código de part number que fica no encapsulamento, que é referente ao AOZ 5311NQL03, beleza? Então aqui é o seguinte, galera. O que importa aqui pra gente, ó? Na verdade, muita coisa importa aqui, muita coisa, mas assim, a grosso modo, para esse vídeo não ficar aquela coisa chatíssima, o que eu vou evidenciar aqui? A corrente máxima contínua que esse DRMOS, né, esse conjunto de driver e MOSFETs de alta e baixa, tem capacidade de suportar. Então, esse é um CI que suporta até 55 amperes contínuos. Ele também suporta 80 amperes em picos, impulsos de 10 milissegundos. Se você reduzir esses pulsos para 10 microsegundos, ele consegue suportar picos de 120 amperes. Obviamente isso se dá porque a partir do momento que você começa a colocar uma determinada frequência e picos pequenos, cada vez menores, você está diminuindo a corrente real, a corrente RMS que você está tendo ali em determinado período de tempo. Então você vai ter 120 amperes num lapso de tempo extremamente pequeno ali, de 10 microsegundos. Se vocês verificarem as lives do TechLab, vocês vão poder observar isso quando a gente faz teste das fontes ATX 5.0, ali onde a gente explica a diferença entre as cargas aplicadas naquele aparelho que a gente faz o teste das fontes ATX 5.0. Então basicamente é isso. Mas isso aqui é o que importa, 55 amperes contínuos, então ele é realmente um CI com uma capacidade muito boa. Por que eu considero ele bom? Porque a maioria desses, na verdade todos os projetos que eu vi de RTX 4070 Ti Super no mercado, dentro desse padrão aqui, a gente não está falando de placas custom, que custam pelo menos R$2.000 acima do preço padrão ali que está na briga do mercado. A gente está falando de modelos comuns, não vamos colocar ROF em jogo e suas concorrentes. Então estamos falando aí de modelos base, né? O custo-benefício, não só o MRSP, mas aquele modelinho com 3 fãs, mas custo-benefício. Então essa é a única placa que contém 11 fases e
chaveadores DRMOS de 55 amperes. Todos os outros modelos que eu verifiquei, eles possuem 10 ou 9 fases e chaveadores de 50 amperes, ou seja, chaveadores de capacidade menor. E isso daí eu acho uma coisa muito boa para esse modelo aqui. A gente não pode falar que é ruim ter 9 fases ou 10 fases e 50 amperes, mas a gente pode elogiar um projeto que utiliza acima do necessário e também com componentes que têm uma qualidade acima do mínimo para trabalhar ali. Então, a gente verifica aqui o seguinte: como a gente pode fazer um cálculo de eficiência aqui desses camaradas? Primeira coisa que eu vou fazer, botar uma calculadora aqui, é saber a capacidade total desse VRM. Se a gente tem 55 amperes por fase, a gente multiplica isso por 11. A gente tem 605 amperes. Mas a gente quer saber a potência. Então a potência é o produto da corrente vezes a tensão. Então a tensão de saída desse VRM é aproximadamente 1.15 volts. Ele varia entre 14 e 16. Então vamos colocar 1.15 vezes 1.15. Temos 695 watts de fornecimento máximo, de capacidade de fornecimento máximo. Aí eu vou, obviamente, dar aqui um exemplo para vocês de uma placa que possui chaveadores de 50 amperes e 9 fases. Então a gente tem 450 amperes vezes 1,15 volts. Essas tensões não mudam, que são as tensões bases ali da própria BIOS. Então a gente tem aqui 517 contra 695. 695 só para ficar limpo, menos 517, a gente tem uma diferença de 178 watts de capacidade máxima de fornecimento entre uma placa que utiliza chaveadores de 50 amperes e utiliza 2 fases a menos. Então é uma coisa assim, mas eu não vou usar isso tudo, claro, você não vai. Mas a gente aqui que é meio louco, que põe nitrogênio, sobe a tensão lá no fora de órbita e acaba usando, né? Mas pra gente é muito bom isso daqui, por isso que a gente gosta. Mas agora vocês vão entender uma outra situação. O TDP dessa placa de vídeo é de 280 watts, conforme a NVIDIA. Então, 280 watts. Esses 280 watts, obviamente, não são consumidos só pela GPU. Tem aí uma pequeniníssima parte sendo consumida pelos componentes do circuito, mas a maior parte, que não é a da GPU, é consumida pela memória. Então vamos separar pelo menos 40 watts que não são consumidos pela GPU. Então, se a gente tem 280 watts menos 40 watts, a gente tem 240 watts, que é o consumo que demanda desse VRM aqui, beleza? Então, vamos dividir 240 por 1,15, porque a gente quer saber a corrente. Temos aqui 208 amperes. Vamos deixar redondinho, né? Tem que arredondar para mais, porque a gente tem um 69 aqui, 209 amperes, certo? 209 amperes dividido por 11 fases, nós temos 19 amperes por fase. E aí vamos fazer o seguinte, 209 amperes divididos por 9 fases. Nós temos 23,2 amperes, ou seja, 4,2 amperes a mais por fase. 4 amperes parece pouca coisa, mas é bastante coisa. 4 amperes faz um DRMOS aquecer um tanto a mais. E se a gente for querer considerar a questão de que queremos comprar o melhor, ter a melhor durabilidade com a melhor qualidade e as melhores temperaturas, obviamente uma placa de vídeo que utiliza chaveadores de melhor capacidade, ou seja, maior qualidade. Por quê? Ele vai durar mais, ele vai aguentar mais. 19 amperes para ele é menos do que 19 amperes para o outro de 50, entendeu? 50, 55, você tem realmente um camarada que tem uma resistência entre entrada e saída menor, um RDS ou um menor do que o outro. Então ele vai dissipar menos energia em calor. E obviamente, se você tem um componente que tem uma capacidade mais elevada, certamente você tem uma resistência entre entrada e saída desse chaveador mais baixa. Isso torna ele realmente mais capaz e mais eficiente. Então estamos aqui com o gráfico de eficiência desse DRMOS. Como a gente verificou ali a corrente, a gente tem 19 amperes para trabalhar. Esses chaveadores, eles realmente estão trabalhando em 300 kHz, muito próximo ali de 300 kHz. Então, ele tem ali uma tensão de saída um pouco acima desse 1 volt aqui, né?
e tem realmente esses 12 volts de entrada. Então esse gráfico aqui ele está muito próximo da realidade do que esse chaveador aqui, esse DRMOS está trabalhando nessa placa de vídeo. Então se a gente tem 19 amperes, vendo aqui que é aqui de 15 para 20, de 20 para 25, são 5 steps aqui, provavelmente a gente vai estar em torno disso aqui, ó. Então esse DRMOS ele está trabalhando dentro de 92% de eficiência nessa placa de vídeo. E vamos ver aqui, ó, só um exemplo. Se fosse esse DRMOS também dessa qualidade, se a gente tivesse em 23 amperes, a gente já está mais ou menos aqui no meio do caminho. Então a gente já está em um pouco mais de 91,5, alguma coisa assim. Então a gente tem uma pequena perda de eficiência aqui também. Isso se a gente estivesse falando do mesmo DRMOS, só que com menos fase. Só que assim, essa perda de eficiência não parece muita coisa, mas quando você tem um componente aquecendo mais, trabalhando mais, ele obviamente vai reduzir a vida útil se comparado ao mesmo sistema com uma mesma carga que tem uma quantidade maior de fases e uma qualidade de componente maior. Isso daí é indiscutível. Então eu acho que fica aí uma leve explicação dessa questão de VRM, porque é sempre bom analisar a quantidade de fases e a qualidade desses componentes. Então, fechando aqui a parte dos chaveadores da GPU, né? Agora a gente vai aqui para os chaveadores da memória. E a Galaxy não deixou a desejar de novo e manteve os mesmos DRMOS de 55 amperes. A gente vê em muitos projetos onde, quando se trata de memória, se coloca um componente com menos poder de fornecimento, porque a memória demanda menos consumo de energia. Mas aqui não, eles mantiveram a mesma qualidade, então um joinha para esse projeto, realmente tá bem legal, tá bem elaborado. E é o seguinte, agora a gente falou das fases, falou dos DRMOS, a gente vai verificar os CIs que controlam esses camaradas aí. Começando aqui pelo PWM do VRM da GPU. Então temos aqui o P9512R. Aí, o P9512R. Esse camarada aí que está controlando as fases de alimentação da GPU. Vamos dar uma olhada na documentação dele. Então estamos aqui, ó. O P9512R é um controlador para até 8 fases de alimentação. Então, nossa, como assim? 8 fases de alimentação, aí tem 11. Existem 2 fases aqui duplicadas. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa para poder controlar toda a placa de vídeo. Se você pegar, por exemplo, uma 4090, todas as fases são triplicadas, não duplicadas, elas são triplicadas. Você tem somente um P9512R para controlar todas as fases de uma RTX 4090 versão referência. Guarde, a gente não está falando de modelos custom. Então, algumas dessas placas têm até menos fase, mas os sinais são divididos para até 3 fases de alimentação. Isso não tem problema nenhum, uma vez que está sido feito ali da forma correta, modulada, conforme a fábrica segue ali o guia da fabricante, né? Seguindo também os parâmetros determinados pelo fabricante do chaveador e pelo fabricante do PWM, não tem por que dar nenhum tipo de problema. Então, aqui nesse caso, a gente tem 2 fases replicadas para poder esse PWM conseguir controlar todas essas fases do VRM. Inclusive, tem mais uma aqui que a gente poderia colocar, mas eu acho que não vai ser necessário, porque essa potência aí, cara, não faz nem sentido a gente aumentar ainda mais. Daí sobra. E ele é um PWM que pode operar até 2 MHz de frequência, ou seja, 2 milhões de Hz. Mas a gente sabe que ele está trabalhando em torno de 300 kHz ou 300 mil Hz. Ele é um PWM que tem todos os controles de temperatura, controle de corrente, controle de tensão, proteção para excesso de corrente, proteção para baixa tensão, UVP, OCP, OTP e assim por diante. E é um PWM que trabalha nos moldes do PWM Video, ou aquele sistema que a gente comenta aí, OpenVREG, que é o sistema de comunicação da NVIDIA para controle de tensão via modulação da GPU direta para o PWM. Então, existe ali uma comunicação que faz que o controle seja literalmente em tempo real. Então assim, a latência é mínima
para poder fazer o controle o mais preciso possível. Agora passando aqui para o PWM da memória, a gente tem uma diferença, porque lá no PWM 9512i a gente já via ele desde a série 3000, é um PWM tradicional bem conhecido do mercado e que serve muito bem, mas aqui o P9529Q já não é tão normal quanto o 9512R. Porque na série 3000 a gente tinha muitos projetos utilizando o P1666Q. Mas qual é a grande diferença do 1666Q para esse UP9529Q? É justamente a forma como ele aborda a questão das fases. Uma vez que esse PWM aqui, como a gente viu, nós temos fases de memória utilizando o DRMOS, esse PWM é muito mais indicado, pois ele tem aqui 3 fases PWM direto. Diferente do 1666Q, eu vou até pegar um esquema aqui para vocês verem. Aí galera, o P1666Q, ele tem uma diferença que é o seguinte. Ele é um PWM para somente 2 fases, até aí tudo bem, né? 2 fases e tal. Mas ele é um PWM voltado para MOSFETs comuns ou MOSFETs duplos. Então ele é como se fosse a saída dele, é como se fosse a saída de um driver, e não como aquele outro PWM que a gente viu que tem 3 fases e 3 sinais PWM somente. Esse camarada aqui, ele já tem um sinal de saída de driver, que é o sinal de alta e o sinal de baixa, então ele controla MOSFETs comuns, só que ele só tem 2 fases, ele é um PWM mais simples, voltado a um sistema mais simples. Já o nosso camaradinho aqui que a gente está verificando agora, o 9529Q, ele possui 3 saídas PWM únicas, então ele não tem aquele negócio de modulação de alta e baixa com aquelas ondas quadradas espelhadas para enquanto o MOSFET de alta está saturando, o de baixa está em corte, nada disso. Esse daqui é somente uma modulação e o próprio DRMOS, que tem o seu driver interno, vai fazer esse trabalho para poder controlar ali o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa que está internamente dentro da litografia dele, beleza? Então essa é a pegada desse PWM. E por que que ele tem uma terceira fase? Porque essas placas de vídeo, por mais que nenhuma delas que eu percebi tenha vindo com essa terceira fase aqui, existe a possibilidade de instalar uma terceira fase, entendeu? Não é só soldar os componentes aqui, soldar o DRMOS e vai funcionar não. A gente tem que fazer o circuito ali dos senses de corrente, as alimentações, seguir o próprio sinal do PWM para o DRMOS, as interrupts todinhas, VCC, driver on. Então tudo isso tem que estar 100% funcionando. Algumas placas até têm o circuito alimentado, as outras não. Então aí vai depender de projeto a projeto para o cara fazer ali um FRAC stay, colocar um upgrade ali com mais uma fase de memória. Porém, de verdade, não é necessário. A gente sabe disso porque pela demanda das memórias, e é por isso que todos os projetos não vêm com isso aqui, porque não existe uma demanda de corrente tão alta assim para tal. Por enquanto, não sei se vai sair novos módulos de memória, então eles deixaram aqui algum projeto para alguma coisa no futuro, talvez, não sabemos. Talvez um PCB dual layer já tenha um projeto, não tem como afirmar nada. Só um detalhe, galera, voltando aqui para as memórias, eu esqueci de comentar sobre isso aqui, galera. Isso aqui é uma coisa bem importante que a Galaxy já aderiu aqui nesse novo modelo, que é basicamente dar uma engessada nessa memória aqui, que é o ponto mais crítico de solda BGA da placa, que é justamente bem próximo aqui ao slot PCI Express, essa pontinha aqui, que é onde sofre muito. A gente vê muitos casos aqui de PCB trincado nesse ponto. Essa memória aqui vai pro saco, às vezes aqui na da GPU vai também. Essa aqui às vezes vai, mas é muito pouco, tanto é que você vê que eles protegeram realmente a situação onde realmente tem muita incidência, que a incidência é extremamente baixa, aqui mais baixa ainda, aqui menor ainda também. Para poder isso aqui quebrar é porque provavelmente você perdeu um PCB já, então não tem muito sentido. Mas enfim, tomar esse cuidado, tá aqui mais um ponto positivo para esse projeto, beleza? Então vamos voltar aí para o resto da análise. Como a gente já comentou aí sobre os componentes que compõem as fontes de alimentação de maior demanda de energia, que é o NVVDD, que é o V-Core, que é a alimentação da GPU, e o FBVDD, que é o Frame Buffer, que é a alimentação das memórias. Agora a gente vai começar a dar uma olhadinha nas fontes menores, mas não menos importantes da placa, entendeu? Até porque
Se qualquer uma dessas fontes falhar, você não vai ter como jogar seus joguinhos aí em casa, porque ela simplesmente não vai funcionar. Não tem conversa. Então a gente tem 5 volts, tem 1.2 volts, tem PEX, tem 1.8. Qualquer uma dessas que falhar é caixão e vela preta, né? Choro. Mas assim, não é o fim, né? Mas o importante é dizer que todas as fontes são extremamente importantes, ok? Então vamos lá. Das fontes, as mais evidentes para as menos evidentes. A gente tem aqui nesse projeto uma tensão chamada 1.2 volts. Eu já comentei em outros reviews, mas como os meus reviews eu falo demais e muita gente não assiste, eu vou falar aqui de novo. Essa tensão de 1.2 volts surgiu na geração A da Lovelace, ou seja, nas RTX 4000. Na RTX 3000 era somente a tensão de 1.8. Depois da tensão de 1.8, a gente tinha a tensão de PEX. Então, nesses projetos aqui, a gente tem a tensão de 1.2 volts. Essa tensão aqui, ela está fazendo a vez da tensão de 1.8 para alimentação de setores dentro da GPU. Então, na série 3000, na série 2000, 1.8 e na série 1000 também, era 1.8. 1.8 alimentava esses setores dentro da GPU que tem uma demanda de energia consideravelmente mais alta que o resto do setor 1.8. Só que na série 4000, na série A da Lovelace, eles resolveram diminuir a tensão que alimenta estes setores dentro da GPU. Então, a tensão de 1.8 não alimenta mais a GPU e essa aqui virou a tensão de 1.2 volts que faz essa alimentação. E o CI que alimenta é o mesmo, o famosinho GS9216. Um CI muito comum na série 3000 que também era utilizado, assim como a LNB da Alpha Omega. São dois CIs muito utilizados nesses projetos aqui. Aí o camarada aí, GS9221. Corrigindo aí, né? Eu falei 16 por força do hábito, esse daqui é o GS9221. A diferença é somente alguns amperes de capacidade máxima, mas ambos dão conta da demanda que é requerida por esse setor aqui com facilidade. Então, vamos ver aqui a documentação dele. Aqui, ó, GS9221, ele é um buck converter, então ele é um CI que tem um driver operador e ele tem um MOSFET de alta e um MOSFET de baixa, então ele faz um trabalho muito parecido com uma fase, ele é um CIzinho buck, ele tem ali dentro dele um sistema de fase e ele tem uma capacidade de trabalhar e fornecer até 6 amperes e pode ter uma frequência de operação que se inicia em 100 kHz e pode ir até em 600 kHz. Tem aqui uma capacidade de fornecer tensões de 0.6 volts até 12 volts. Então no caso aqui ele está trabalhando com 1.2 volts, está tranquilo, sem nenhum tipo de problema. É um CI que dá conta do recado sem nenhuma novidade. Agora passando aqui da tensão de 1.2, a gente vai verificar como que ficou a tensão de 1.8. Porque como eu disse para vocês, esse 1.2 está alimentando só a GPU. Todo o resto da placa não poderia mudar para 1.2. Pô, o CI de BIOS ia mudar para 1.2. VPP das memórias, que é aquela tensão que tem um consumo mais baixo, ia ter que mudar para 1.2. Uma série de portas lógicas, em trips de diversos CIs, ia ter que mudar para 1.2? Não faz sentido. O que eles fizeram? Eles criaram uma fonte de mais baixa capacidade, porque é uma demanda muito menor para alimentar o setor do 1.8 underline MISC. Esse nome 1.8 underline MISC no sistema se dá para todos os setores que recebem 1.8 que não dependem da GPU, que no caso virou o NP 1.2 underline 1.8. Essa é a tensão de 1.2 volts. Então todos os demais setores que necessitam de 1.8, esse CIzinho aqui, que é o GS7155, vai suprir essa demanda aí, fornecendo 1.2 volts para todos os setores que necessitam dessa tensão. GS-Tech também 7155. Ele basicamente é da mesma fabricante do GS9221. Então, qual que é a diferença desse camarada aqui? Vocês perceberam o seguinte, tem uma diferença em relação aos 5 volts, a 1.8, ao próprio DRMOS. Esse camaradinho aqui, ele fornece uma tensão de 1.8, ele é um step down, ele pega o 12 volts e fornece 1.8, mas ele não necessita de indutores, tá vendo, galera? Ele não tem indutores desse tamanho aí que a gente vê
com uma indutância considerável. Então ele é um camaradinha que trabalha ali com um circuitinho bem mais leve, que não tem essa necessidade de indutores com essa indutância alta aí para poder fazer a filtragem e a estabilização do sistema de chaveamento. Então ele é chamado de Low Drop Linear Regulator. Então ele é um LDO, que a gente chama, né, propriamente dito assim, Low Drop Out. Então ele tem uma capacidade máxima de 3 amperes, então esse camaradinha fornece 3 amperes, mas essa linha não consome 3 amperes de forma alguma, então ele está fornecendo aí, ó, inclusive tá aqui, ó, graphic cards, notebooks, motherboards e vários circuitos que necessitam de baixa tensão, e ele realmente faz o trabalho dele de forma bastante eficiente numa situação dessa onde são circuitos somente de ativação, então não existe ali uma demanda de carga alta. Ele é muito comum nos projetos, a maioria dos projetos de vários fabricantes utiliza esse mesmo CI e ele faz o trabalho sem nenhum tipo de problema. Agora aqui é o seguinte, pessoal, tem um camarada aqui que você já conhece há bastante tempo também, de vários reviews, que é o US5650Q. Esse camarada continua presente e ele faz a leitura da queda de tensão dos resistores shunts presentes na placa. Então a gente tem aí, é um multiplexador de 4 canais e ele faz a leitura aí dos 4 shunts principais que a gente tem na placa de vídeo. Então temos aqui, ó, esse shunt aqui que demanda maior corrente, esse camarada aqui também que demanda uma maior corrente, e esse do PCI Express, e esse aqui também que demanda uma menor corrente. Ah, mas por que eu sei que ele demanda maior corrente? Por causa da resistência desse shunt. Inclusive isso daí é um detalhe importante, porque esses shunts, eles foram reduzidos. Se você pegar a série 3000, todas as placas, na grande maioria dos projetos, utilizavam resistores shunts 005 e não 002. E houve essa mudança aí provavelmente pela quantidade de demanda de carga vinda esses novos conectores VHPWR, que são os 12 volts high power. Então, basicamente, você tem um menor aquecimento com a passagem da corrente, porque você tem menos da metade da resistência que teria nesse outro shunt aqui. E o S5650Q, conforme a corrente vai aumentando aqui e ele vai esquentando, ele vai gerando uma queda de tensão cada vez maior de acordo com a corrente. Então, proporcionalmente falando, se você tem mais corrente, a queda de tensão se torna maior, e essa diferença entre a tensão que está na entrada do resistor shunt e a tensão que está na saída, esse camaradinho aqui vai fazer a leitura e vai fazer o cálculo de corrente, enviar para a GPU, e a GPU junto ao driver vai fazer o controle de energia da placa de vídeo utilizando o sistema PWM-VID através dos nossos PWMs, controlando a tensão e clock da placa para que ela não exceda os limites que foram designados pela BIOS e pela própria NVIDIA. Então basicamente é isso. Sistema de filtragem, né? Então temos aí nos VRMs, todo VRM tem na entrada um capacitor de 16 volts e 270 microfarads. Então temos aqui, ó, vários capacitores relativos à quantidade de fases. E na saída nós temos, esses capacitores são sólidos, tá, de polímero alumínio. E aqui na saída nós temos também o capacitores de 2.5 volts e 820 microfarads. E estão aqui relativamente um para cada fase. Aqui também temos a mesma coisa, os capacitores de entrada, capacitores de saída. Nas memórias também temos a mesma sequência aqui. Então 16 volts 270 para a entrada, 16 volts 270 para a saída. E aqui no verso da GPU a gente tem mais um sistema de filtragem. Então se a gente verificar aqui, ó, temos 3 capacitores SP Caps. Então são capacitores de polímero alumínio e esses capacitores são de 220 microfarads. Então temos 3 capacitores de 220 microfarads do modelo SP Cap. Não é POS Cap ou Tântalo, então ele é polímero alumínio, não é capacitor de tântalo. Existem muitas pessoas que se enganam em relação ao capacitor de tântalo e o capacitor de polímero alumínio. A grande diferença é que os capacitores de tântalo, eles não têm a mesma resistência que os capacitores de polímero alumínio para trabalhar. Então no caso aqui, onde é um setor que esquenta bastante, existiam muitas placas de vídeo que utilizavam
capacitores de tântalo aqui. E obviamente isso acarretava em problemas com o tempo. Então quando a placa começava a ter um certo tempo de uso, ela acabava ficando instável por causa da falta de filtragem. Inclusive, casos parecidos são aqueles capacitores Nectokin, que muita gente deve conhecer aí, o pessoal que repara placa de notebook, de videogame ou até de placa de vídeo também conhece esses camaradas que eles iam perdendo ali a capacitância deles e aumentando a resistência interna deles, então o ESR deles ia se elevando e eles não conseguiam mais fazer a filtragem do ruído gerado pelo VRM, e aí a GPU ou o processador trabalhava de forma instável, dando tela azul, aqui no caso da placa de vídeo crashando e assim por diante. E mais, aqui no caso temos também dois conjuntos de 8 MLCCs, que são capacitores cerâmicos, né? E esses camaradinhas aqui, cada um deles contém 22 microfarads. Ah, mas se eu somar 22 microfarads não dá os mesmos 220. Mas essa não é a intenção não é atingir a mesma capacitância. A intenção é ter uma bancada de capacitores com a habilidade de trabalhar de forma mais rápida, fazendo a supressão de ruídos menores. Então, isso aqui é muito interessante, porque em vez de soldarem mais SP-Caps, utilizaram 8 capacitores MLCCs de 22 microfarads cada um para compensar um SP-Cap. Então temos aqui dois grupos de 8 capacitores MLCCs para poder fazer uma filtragem fina da tensão do VRM. E aqui nas memórias a gente vê, como de padrão, vários capacitores também MLCCs para poder fazer essa filtragem fina na tensão de alimentação do frame buffer, que é o FBVDD. Um outro detalhe importante também é aqui o nosso conector, o famoso conector, o polêmico conector. Esses conectores que estão vindo nas RTX Super, eu acredito que na maioria ou em todas, eu não posso afirmar por placas que eu não verifiquei, mas as que eu tenho verificado, as Super, já estão vindo todas com esse conector H++. Então, as da Galaxy eu sei que já estão vindo todas assim, mas de outras fabricantes eu não posso dar certeza porque eu não verifiquei. Provavelmente deve estar, mas não posso dar certeza. E qual que é a grande diferença do H+ para o H++? Esse camaradinho aqui, ele tem esses pinos de hot plug, que é o S0 e o S1 aqui, que é utilizado para essa função. Todos, na verdade, ele tem, mas o S0 e o S1 é o que realmente faz a função de hot plug. Ele tem esses pinos mais recuados agora. Esse novo conector tem esses pinos de forma a ficar mais difícil de eles terem contato caso o conector não esteja extremamente bem conectado. Então qualquer falha de conexão, qualquer folga, qualquer distanciamento vai fazer com que a placa não ative, abra o circuito de hot plug e não ative as tensões, ela não funcione até que você corrija a conexão do cabo. Então isso daí provavelmente vai diminuir bastante esses casos de cabos incinerados aí por mau contato. E aqui, por último, falando de fonte, temos a fonte de 5 volts, é uma fonte bem simples também, que utiliza também um reguladorzinho simples, mas no estilo buck, precisa aqui do indutor, né, para poder fazer o fornecimento da tensão de 5, que é uma tensão também que alimenta muitas portas lógicas. Muitas portas lógicas têm ali 5 volts nos seus pinos de alimentação, no seu pino 5, para quem trabalha com reparo sabe, que é o quinto pino da porta lógica que recebe ali a tensão de VCC para poder manter ela funcionando. E aqui ao lado temos os sensores, né, os test points, aqui onde você consegue fazer a aferição de tensão e também com a placa desligada você consegue fazer uma condução reversa para fazer uma parametrização de impedância de cada uma dessas linhas. Então temos aqui o PEX, o MOS, que é a tensão de ativação dos MOSFETs, driver on, 1.8, ground, frame buffer, né, o FB, que é o frame buffer, NV, que é o NVVDD, que é a tensão de V-Core que alimenta a GPU, 5 volts e 1.2 volts. Então é isso aí, galera. Acho que deu para falar bastante a respeito dela. Detalhezinho aqui bem básico, né? A placa tem 4 saídas de vídeo, sendo elas 3 DisplayPorts e um HDMI. E agora vamos seguir aqui para análise do sistema de arrefecimento e fixação dessa placa, né? E aí, galera, agora temos aqui o dissipador. Ele tá um pouquinho mexido aí os thermal pads, porque
Essa placa eu já fiz overclock com ela, já fiz live com ela, já desmontei e montei ela diversas vezes. E mesmo assim os thermal pads ainda estão extremamente íntegros, né? Mas uma coisa aqui que eu sempre comento em todos os reviews que eu faço e vou explicar mais uma vez: a dissipação das fases. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque existem muitas soluções diferentes para você dissipar o calor gerado pelas fases de alimentação da placa de vídeo. Mas dependendo do projeto da placa de vídeo, existem soluções que não são legais para a durabilidade dessa placa, somente para a temperatura da GPU, porque existem algumas situações onde determinadas soluções, por exemplo, um front plate em uma placa custom de alto custo, que tem chaveadores muito eficientes, que não dissipam muito calor, tem bastante fase. Aí o projeto, a fabricante vai lá, coloca um front plate que pega todas essas fases, memória, tudo, dissipa aquele calor. Ela tem ranhuras de troca de calor, então ela consegue fazer ali a troca, retirando o calor dos DRMOS, retirando o calor das fases, das memórias, dos componentes vitais como o PWM. Ela faz toda ali uma conexão, se junta ao backplate e aí depois vem só o dissipador que não entra em contato com mais nada no CGPU. Isso é uma coisa. Agora existem projetos onde simplesmente o camarada coloca lá um dissipador no VRM separado, extremamente pequeno, que não tenha uma quantidade legal de dissipação térmica e mantém o VRM numa temperatura muito mais alta. Não digo que vá colapsar, o próprio fabricante diz que aquele componente aguenta, legal, aguenta, mas está diminuindo a vida útil, ele está trabalhando mais quente. Por quê? Porque você tem um dissipadorzinho separado, teu projetinho, o dissipador da tua GPU não entrar em contato com o calor dos DRMOS e você tem uma GPU fria. Então qualquer benchmark, qualquer comparativo, a placa vai se sair super bem, vai ficar super fria. Mas para a saúde dessa placa, para a durabilidade dela, durabilidade desse VRM, isso não é nem um pouco legal. Então existem esses contratempos aí, essas situações onde determinados projetos acabam fazendo com que as placas tenham uma vida útil menor ou uma incidência de defeito maior. Então nesse caso aqui é a solução que, no meu ponto de vista, deve ser utilizada em casos onde você não está falando de uma super placa de vídeo com um dimensionamento extremamente acima do padrão. Então temos aqui sim um dissipador fora dos padrões. A gente tem, se você verificar outros modelos, existem placas que têm um dissipador um pouco menor, um pouco mais fino. Ela é uma placa 3 slots, é uma placa grande com um dissipador que tem bastante quantidade de massa, bastante quantidade de aletas para troca de calor. Então aqui a gente verifica, ó, a troca dos componentes de alimentação é feita no próprio dissipador da GPU, que é o mesmo das memórias, que é o mesmo das fases das memórias também. Então temos aqui, ó, um thermal pad que faz a dissipação dos indutores, que obviamente isso daqui é para diminuir ainda mais toda essa região que gera um aquecimento muito grande. Então por condução, os indutores vão ajudar a resfriar o VRM aqui, os DRMOS que estão trabalhando aqui nessa parte, que é uma parte onde tem uma concentração muito grande de componentes. Aqui do lado a gente tem mais uma dissipação para as duas fases que estão um pouco mais isoladas aqui desse conjunto. Temos aqui mais duas pontas para a dissipação das fases da memória. Inclusive já tem até aqui o kit upgrade para quem quiser ativar a terceira fase. E obviamente isso perde a garantia, não tentem fazer, só depois que perder a garantia, só depois que passar a garantia. Se você for muito bom em eletrônica, aí você pode fazer a adição da fase, que no meu ponto de vista não vai mudar em nada. E aqui temos a dissipação das memórias no próprio plate que faz a troca de calor da GPU. Se a gente virar aqui agora a placa, dá pra gente observar, ó, que soldado aquele plate, a placa possui 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 heat pipes. Desses 8 heat pipes, 2 retornam para cá, ó. Então nós temos 8 heat pipes no conjunto inicial aqui em cima da GPU para melhorar a troca aqui, tirar a maior quantidade de calor da GPU de forma mais rápida, e mais 6 longos heat pipes que vão até o final da placa aqui para poder fazer a dissipação nessa parte traseira. E uma coisa que eu acho bem interessante nesses modelos novos da NVIDIA, no geral, aqui, ó, o interessante é o seguinte:
esse PCB, por mais que ele aparenta ser pequeno, ele é um PCB que tem uma quantidade bem grande de cobre. Então, você percebe quando vai efetuar algum tipo de solda, alguma coisa assim, que nem a gente vai fazer um mod, substituir memória. São PCBs dessa série 4000 que eles são mais compactos, mas ele tem uma concentração de lanes ali, de camadas com cobre muito grande. Então, realmente o pessoal às vezes julga mal o PCB pelo tamanho, né? Mas são projetos bem legais. E aqui, ó, o interessante é o seguinte: como o PCB é curto, olha a quantidade de área de dissipação direta aqui, que não tem nenhum tipo de turbulência, que sobra para poder efetuar o arrefecimento aí, ó. Olha que bacana. Então isso daqui também é um dos fatores que fazem com que essa placa aqui nos testes, quem assistiu a live percebeu, nos testes faça ela se manter tão fria. Então é esse sistema de dissipação aqui. Então, como eu mostrei para vocês, né, bastante heat pipe, 8 heat pipes, 8 voltando para cá, 6 para cá. Então começam daqui, vão até aqui, né, 6 deles, e 2 eles retornam, vêm daqui do centro e retornam para cá, beleza? Agora falando um pouquinho dos ventiladores, essa placa tem ventiladores de 92 mm nas laterais e 102 mm. Nesse modelo aqui em específico, são ventiladores translúcidos. Esse selinho da Galaxy aqui agora ele está em alto relevo, antes era lisinho, né? Mas está branquinho em alto relevo, tá bacana. E a parte mais interessante que eu achei dos ventiladores, né? Não foi nem o design dele, que já é padrão da Galaxy esse desenho, e nem o RGB. Por mais que o RGB dá mais FPS, né? Mas o que eu achei bacana desses ventiladores é que eles são dual ball bearing. Diferente aí de muitos ventiladores que você vê no mercado, que ou são sleeve bearing, riffle bearing, e os melhores, os fluidodinâmicos, né? Que são os hidrodinâmicos, que fazem ali a circulação do fluido para o eixo não ficar rodando seco, porém com o sistema do fan stop, qualquer um desses ventiladores sofreria muito. Então essa placa aqui em específico, ela utiliza o sistema de Mancal com duplo rolamento, então dual ball bearing, então 2 rolamentos blindados aí seguidos, não, porque existem casos em que você tem aqui perto do eixo um rolamento blindado e aqui do outro lado um Mancal seco, um Mancal somente sleeve bearing duplificado. Então, por isso que é importante aqui, eles citaram aqui que se trata de ventiladores dual ball bearing. Então aqui, se você ler aqui, lá ele, né, two ball, é isso aí. E eu gostei bastante. Nos testes, esses ventiladores giraram em aproximadamente 3.000 RPM. Então, esse maior aqui ficou em torno de 2.900 e alguma coisa. E os menores, eles ficaram na casa das 3.000 rotações por minuto. Então são ventiladores extremamente fortes e eles realmente fazem a troca ali. Se você precisar de gás e jogar a rotação deles no alto, eles vão ser muito eficientes. Tanto é que quando eu fiz a substituição desses ventiladores, que são extremamente parecidos no modelo SG, e coloquei os deltas, eu tive um ganho, mas não foi um ganho expressivo, foi realmente uma coisa mínima. Fiquei até um pouco surpreso, porque os ventiladores originais já promovem uma troca realmente muito boa. Então é isso aí. Agora o backplate, o famoso backplate, né? Backplate e o bracket frontal. Aqui, como podemos ver, é uma placa que tem 3 slots, ocupa 3 slots, né? Até porque se você olhar o dissipador aqui junto, ele tem aqui 3 parafusos na frente. Então, junto aqui com o PCB e o sistema de ventiladores, ele obrigatoriamente tem que ocupar 3 slots do seu gabinete, porque para poder abrigar tudo isso em 2 slots fica literalmente impossível fazer. E outra coisa também, né? Fazer só um bracket de 2 slots, sendo que a placa ocupa 3 slots completos, não faz nenhum sentido. Então tá muito bem elaborado, tudo certinho. E o interessante aqui é que a placa, ela é travada aqui junto ao PCB, né? Então o PCB vem aqui. Conectado aqui, tem buchas com guia, né? Então ela fica bem travada, o PCB fica bem travadinho, ó, é parafusado. E aí
você fixa aqui a base do bracket frontal. Então ela fica totalmente rígida aqui, presa, engessada ao backplate. Esse backplate ele é metálico, então ele tem aqui as dobras para poder aumentar a sua resistência. Ele tem pontos de fixação aqui, e essa parte aqui do bracket e essa outra parte aqui onde tem a vazão vai conectada direto ao dissipador, assim como a pressão dos parafusos. Então isso daí faz com que a placa fique realmente travada e engessada para poder não empenar o PCB, beleza? Então aqui, ó, temos aqui essa parte, ó. Esses parafusos aqui conectam aqui, traseiro aqui também, ó. Então essa parte vai direto ao dissipador, travando aqui o backplate. O backplatezão metálico. Ele não faz função térmica, mas ele tem aqui uma bela função estrutural. Daria até uma sugestão para a Galaxy, né? Poderia fazer uma soluçãozinha térmica. Algumas placas da Galaxy já vieram com essa solução térmica, mas não é todas as placas que vêm. Então vamos sugerir. E concluindo essa análise, né? Obviamente a gente está falando aí de uma RTX 4070 Ti Super que está um pouco acima da média, né? Como eu comentei ali durante a análise, ela tem mais fases, comparando aí com as marcas mais conhecidas do mercado que estão aí disponíveis nessa mesma faixa de preço ali, modelos de competição de mercado, não são modelos custom, como eu expliquei. Muito bom, a placa cumpre aí todos os requisitos, tem um bom sistema de arrefecimento e também não podemos deixar de falar do sistema de ventiladores dela, utilizando ali os mancais duplo rolamento blindado. Então isso daí com certeza vai impactar na vida útil, assim como o sistema ali de fases, como eu expliquei para vocês. Lembrando que a gente não está falando que as outras placas estão abaixo do necessário. A gente está falando que essa placa realmente ela veio com um cuidado a mais. Beleza, galera? E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa análise feita ali na bancada, esse sistema novo aí, utilizando duas câmeras mais o OBS para poder mostrar ali a documentação e tudo que é feito no computador. E também espero que tenha agregado algum conhecimento quando a gente falou a respeito dos componentes, das suas capacidades, sobre a análise de VRM, quantidade de fases. Espero de coração que tenha somado aí alguma coisa e te ajude isso daqui para frente, beleza? Então, se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar aquele... É o único pagamento que a gente pede, é aquele like, aquele comentário que é essencial para o engajamento do vídeo. Então deixa aquele comentário a respeito do conteúdo, uma sugestão, uma dúvida, qualquer coisa do tipo, tasca o comentário lá. E obviamente, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Então é isso aí, tamo junto. E não esqueçam, a gente vai ter um vídeo modificando ela, colocando ela para trabalhar no limite. E a gente vai enfrentar a galera lá do Paulo Gomes e vamos ver aí quem vai sair melhor. Beleza, galera? Espero a torcida de vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Yeah.